Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja tendo uma ótima semana. Espero que você esteja sendo abençoado por esse conteúdo. Bem-vindo aí ao nosso canal, Capela. Se você está acompanhando a nossa série, a gente está fazendo uma série sobre relacionamentos. A gente já falou sobre os solteiros, sobre os casados, sobre os namorandos. E essa última mensagem foi, de fato, sobre os casados. E toda sexta-feira a gente está lançando um vídeo aqui no YouTube com os materiais extras, né? As coisas que eu indico na mensagem. Eu tenho repetido nas mensagens que também tem muita coisa boa, muita sabedoria comum fora da Bíblia. Então eu tenho recomendado os livros e ferramentas para a gente poder se aprofundar um pouco mais na mensagem ou na ideia que é compartilhada no domingo, né? E no domingo passado, se você está vendo isso daqui ao vivo, a mensagem dos casados vai vir domingo agora, né? Um domingo depois dessa sexta-feira, mas aqui no presencial ela já foi pregada e durante a mensagem dos casados eu falei sobre muita coisa boa. Hoje eu quero destrinchar um pouco mais e antes eu quero relembrar os livros, né, que eu recomendei. O primeiro deles, se falhou na mensagem, eu preciso recomendar de novo, principalmente agora que você casou, né? Porque às vezes os solteiros têm outra percepção, mas se você casou, você precisa ler Bíblia, você, sua esposa, devocional em casa, dedica um tempo para você ler aquilo que está escrito aqui, meditar. E não é só ler por ler, né? A gente tem tantos planos de leitura bíblica. Medita, ensina para a tua esposa, compartilha a sua esposa compartilha com o marido, né? E por aí vai. Vocês precisam aprender o que está escrito aqui para poder reger o casamento de vocês bem. E no futuro isso vai servir para vocês ensinarem aos seus filhos, né? E aí eu recomendei 2 livros. O primeiro deles é esse daqui, ó, Você e Eu para Sempre, do Francis Chan e da Lisa Chan. É um dos poucos livros que eu vi sobre casamento que trata o casamento de uma perspectiva eterna. Várias coisas que o Francis Chan escreveu aqui, eu concordo, eu assino embaixo. Uma delas, ele diz que o casamento dele é uma plataforma que prepara a Lisa para se encontrar com o Senhor um dia. E isso é uma perspectiva de casamento que a gente não está acostumado a ouvir. A gente está acostumado a ouvir do casamento para ser feliz, o casamento aqui, né? Enfim, várias coisas desse livro aqui são muito boas. Eu sei que a gente tem muito material disponível aí para os casados. Eu falei também do livro do John Piper, né? Antes que Você Diga Sim, é o título do livro. Muito bom, uma preparação para o casamento e uma percepção melhor do que é o compromisso do casamento. O casamento, como a gente já falou, é uma aliança, é um contrato e precisa estar claro, você precisa saber, conhecer as cláusulas desse contrato para você entrar num contrato e não se arrepender. Então, Você e Eu para Sempre, Francis e Lisa Chan. Eu não ganho nada com isso. Isso é um jabá pura e exclusivamente porque eu gostei do livro. O livro é muito bom, tá? Então, compre esse livro. Você consegue encontrar ele nas livrarias comuns mesmo, não precisa nem ser livraria cristã. Vale muito a pena. Acho que todo casal deve ler esse livro. E o último livro que eu quero recomendar para os casais é esse daqui, ó. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do meu amigo Gustavo Cerbasi. Caraca, que moral, hein? Do meu amigo Gustavo Cerbasi. Vamos ver se ele vai replicar o meu vídeo nessa daí. Vou botar no Instagram. Enfim, esse livro aqui deve ser o livro que eu mais dei de presente para casais. Eu e minha esposa lemos esse livro já pelo menos 15 anos atrás. Já devo ter lido e relido umas 5 vezes. Vários princípios interessantes. Eu, particularmente, que mexo com investimento, eu acho que tem muita coisa boa aqui. E o interessante desse livro é que, embora o título seja Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, onde ele trata de assuntos como os que eu compartilhei aqui na mensagem, transparência, não ter segredo entre os cônjuges, o compartilhamento da mesma conta bancária e por aí vai, ele trata também de opções de investimento, fala sobre juros compostos, um planejamento financeiro para o futuro. E, claro, não é o objetivo dele se aprofundar em opções de investimentos e nem estratégias de investimento, mas todo mundo pode ler esse livro e, na minha opinião, dos livros da série do Gustavo Cerbasi, ele tem um para os filhos e para os pais, ele tem um sobre independência financeira. Dos livros dele, o mais completo é esse daqui. Então, compra também porque, já diz o ditado, né, a raiz de todos os males é o dinheiro e a raiz de todas as brigas é a falta do dinheiro, né? Então, aprenda a acumular dinheiro, aprenda a usar o dinheiro a seu favor, né? O dinheiro não pode ser o seu mestre, o dinheiro tem que ser uma ferramenta, uma plataforma. Dinheiro não pode nos escravizar, dinheiro é uma chave de acesso. Se você entender isso, você vai ter sucesso na sua vida financeira, tá bom? Então, esses 3 livros, Bíblia, Eu e Você para Sempre, e o Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
Eu disse várias coisas na mensagem e eu quero lembrar algumas aqui para vocês. A primeira delas é sobre comunicação. Das ferramentas que eu compartilhei, a gente precisa lembrar muito que a raiz de tudo, né? O centro de tudo está na comunicação. E eu compartilhei aqui que se você quiser ter um casamento bem-sucedido, um casamento saudável, você precisa entrar para a seita. Você precisa entrar para a seita. A seita do casamento saudável. E aí eu fiz uma brincadeira, óbvio, né? Isso aqui não é uma seita religiosa. Aí eu escrevi seita com C de propósito, vai aparecer aqui para você entender, porque isso é um acrônimo. E cada uma dessas letras representa algumas estratégias para o casamento. Durante a mensagem, eu falei só uma, mas a gente pode expandir isso, e é isso que eu quero fazer hoje, de maneira curta, rápida, bem breve, para você poder entender. Eu recomendo que você volte na mensagem para você ver algumas coisas que eu compartilhei que são fundamentais para o casamento. Os 4 pecados capitais do casamento, por exemplo, quando eu falei sobre criticismo, viver sempre com a guarda alta, quando eu falei sobre desprezo e desrespeito que acabam com o casamento, e por último, o pior dos pecados capitais do casamento, o muro da indiferença, né? Porque é melhor você ser contrariado do que ser ignorado. Então volta na mensagem, assiste. Se você está assistindo ao vivo, vai sair domingo agora, não deixe de assistir, porque esses 4 pecados capitais acontecem em todo casamento e você pode evitar. E se você se encontra numa situação onde você percebe a presença desses pecados capitais, a gente compartilhou também a solução para isso, né? Que são os 3 As, as 3 chaves, que as 3 começam com A, né? Que é a admiração, você demonstrar a sua admiração, o casamento funciona como um banco, né? Você faz depósitos pequenos para poder fazer depois retiradas. Diz o estudo que você precisa de 5 coisas positivas para uma coisa negativa. Então, assim você mantém o equilíbrio do seu casamento. Falei sobre o afeto também, né, dessas chaves. O que é o afeto? O afeto são as respostas. Quando a sua esposa, por exemplo, que gosta muito de comunicação, as mulheres naturalmente falam mais, ela dá uma dica, que carro bonito, ou que lugar bonito, e aí você não responde, ela se sente ignorada. Então, falei sobre isso, sobre essas respostas entusiasmadas que fazem com que os casais engajem numa conversa, e aí a gente volta para o que eu quero explorar, comunicação. As mulheres gostam muito de conversar. Eu falei que as mulheres usam aí 50 mil palavras no dia e os homens às vezes usam 500. A gente tem muita caixinha do nada na nossa cabeça. Então, um truque é você, pelo menos superficialmente, se você tem essa dificuldade de manter um diálogo, é você lembrar de quando você estiver conversando com a sua esposa, repete as últimas coisas que ela fala em cada frase e assim você vai mantendo a conversa e te ajuda também a lembrar daquilo que ela falou quando ela te perguntar. Mas, voltando para a seita, é isso que eu quero compartilhar hoje, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você quiser um casamento bem-sucedido, você precisa entrar para a seita do casamento bem-sucedido. O C é o C de comunicação. Comunicação é a chave para o sucesso do casamento. E a comunicação, ela precisa ser clara também, tá aí outro C. Comunicação precisa ser clara. A comunicação precisa ser uma comunicação companheira, porque quer sempre o bem do próximo. E essa clareza na comunicação, ela traz certeza para a esposa, principalmente. Porque a mulher, uma das coisas que a mulher mais teme no casamento é a insegurança, é a incerteza. Quando ela não sabe o que vai acontecer, quando ela não sabe como vai pagar as contas, quando ela não sabe onde vai morar, quando ela não sabe quais são os planos para o futuro, isso é incerteza. E a comunicação constante traz clareza e certeza. Olha aí, 4 Cs dentro de um só. Essa comunicação constante, que é companheira. Rapaz, estou arrebentando no seu hoje, hein? Dá para fazer uma pregação só de ser. Comunicação constante, que é companheira, que traz clareza e certeza. Rapaz, eu devia pregar só sobre o C. Esse é o C da seita. O E é de expectativa. A expectativa não anunciada é uma das grandes armadilhas do casamento. Quando você alimenta uma expectativa que não foi comunicada, ó, a comunicação aí de novo. Quando você e a sua esposa não entraram num acordo, eu dei o exemplo durante a mensagem, que na minha casa eu sou responsável por levar o lixo. Isso é uma expectativa acordada. Eu sou responsável por levar o lixo. Mas eu não sou responsável por passar roupa, por exemplo. Isso não foi acordado no nosso casamento. E se a minha esposa chegar reclamando que eu não passei as roupas, eu vou me sentir perdido, porque ninguém falou que eu tinha que passar roupa. Isso é expectativa. No casamento, as expectativas precisam ser realistas. Eu gosto da ideia do meu casamento, né? Eu sou casado há 17 anos, e a minha esposa, ela vira e mexe quando eu estou na rua, às vezes estou
por um período muito longo na rua, trabalhando, ela me liga por volta de 5, 6 horas, quando eu estou a caminho de casa, e ela fala assim, ó, só para que você coloque as suas expectativas no lugar, eu ainda não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, e já fiz isso, isso e isso. Por quê? Porque eu sou um cara que eu trabalho muito com expectativa. E se eu chegar e ver que as coisas não aconteceram, eu fico frustrado. Como ela já entendeu, como ela conhece a minha linguagem do amor, como ela sabe como eu respondo, ela já me avisa antes. Por quê? A minha linguagem do amor principal é palavras de afirmação. Então, a comunicação e as expectativas são extremamente importantes no meu relacionamento para que eu fique equilibrado, né? E o também pode corresponder, por exemplo, por experiências. Se você quiser ter um casamento saudável, você precisa tentar coisas novas. Às vezes, você está acostumado a viajar uma vez a cada 3 anos e a sua esposa gosta de viajar. Eu conheço um casal que agora já tem 2 filhos e assim, passaram por uma história fantástica. Mas no começo, eles tinham um impasse, porque ela tinha um perfil e ele tinha um perfil totalmente diferente. E isso não foi percebido antes de casar. Não rolou aquelas entrevistas. Então ele gostava muito de viajar, ela era mais caseira, e aí deu um conflito. Como que a gente faz para resolver esse conflito? Volta na comunicação, volta no afeto, volta no companheirismo, e com comunicação a gente resolve tudo. Experiência é importante. Experiência é importante para manter o casamento num nível de excitação legal também, porque você precisa experimentar coisas diferentes, você e o seu esposo, ou você e a sua esposa, para nessa experimentação descobrir o que cada um gosta. Falando de relações íntimas, de relações sexuais, a relação sexual de um casal saudável só melhora com as experiências, com o tempo. Ninguém começa um casamento sabendo exatamente o que o cônjuge gosta. Por isso você precisa experimentar coisas diferentes, né? Dentro do seu quarto vale tudo, vocês fazem o que vocês quiserem. Então, C de comunicação, de clareza, de constância, de companheirismo. O E de expectativas, experiências. Depois do E vem o I, de intenção. Isso é interessante porque muitas das vezes a gente deixa escapar nas nossas palavras, principalmente nos momentos de raiva, nos momentos de frustração, a gente deixa escapar palavras sem uma intenção por trás. E no nosso casamento tudo precisa ser intencional. As discussões precisam ser intencionais. As viagens precisam ser intencionais. Você quer ver um negócio que é intencional? No meu telefone, eu e a minha esposa, nós compartilhamos um calendário. Na verdade, eu tenho 4 calendários no meu telefone. O meu, da minha esposa, da minha filha e da família. Mas eu tenho todo o calendário dela aqui, né? Eu vou mostrar nessa câmera aqui, se a gente conseguir focar. Eu tenho o calendário dela e o meu. O dela é o vermelho, o meu é o azul. E eu acompanho sempre isso daqui. Por quê? Porque tudo que eu faço tem que ser intencional. Tem um negócio no meu calendário que a gente chama de date night, que é uma noite para a gente sair, namorar, eu e minha esposa. Ela está no meu calendário, não acontece toda semana, mas ela está no meu calendário, porque a gente precisa ser intencional. O tempo é igual dinheiro. Se você não for intencional no uso dele, você acaba gastando e desperdiçando. Eu mesmo ensinei isso para minha filha, isso vai entrar na próxima mensagem sobre a criação de filhos. Existem 3 maneiras de você usar o seu dinheiro, e o mesmo vale para o tempo. Você pode desperdiçar, você pode gastar, ou você pode investir. A gente desperdiça quando você usa com algo que é desnecessário. Isso é um desperdício. A gente gasta quando a gente usa o tempo ou o dinheiro com coisas que são necessárias. No caso do dinheiro, quando a gente paga a conta de luz, não é um desperdício, é um gasto. Porque também não é um investimento, não tem retorno disso daí. Não tem um retorno exponencial. E você pode investir o seu dinheiro e o seu tempo. O segredo de investir tempo é criar ferramentas para que esse investimento te proporcione mais tempo lá na frente. A gente não consegue adicionar nenhum segundo da nossa vida, mas a gente consegue liberar espaço nos 86.400 segundos que a gente tem todo dia. Isso é estratégia, intencionalidade. Depois o T, na seita do casamento saudável, é o T de transparência. A transparência é extremamente importante. Não pode haver segredos entre um casal. Eu particularmente gosto de dizer que um casal não pode ter contas bancárias separadas. É lógico que as pessoas têm estilos de gestão diferentes e talvez na sua casa vocês gerenciem de forma diferente. Mas na minha experiência de 17 anos de casado e no meu casamento, porque a fórmula para o meu casamento não necessariamente é a mesma fórmula para o seu casamento, no meu casamento nunca deu certo conta separada. Porque em alguns momentos da nossa vida, a Analine trabalhava e recebia mais,
e eu trabalhava e recebia menos. Em outros momentos eu recebia mais, ela recebia menos, e isso gera um desequilíbrio que pode gerar uma carga emocional ruim para o seu casamento. O fato de alguém carregar mais peso financeiro, e a gente sabe que as finanças pesam muito no nosso emocional, pode desequilibrar o seu casamento. Então eu recomendo para você que você pelo menos tente gerenciar suas finanças no seu casamento de forma conjunta, com a mesma conta. Às vezes é uma conta salário, mas que se transfira tudo ali para dentro. E a mesma questão sobre segredos vale para todas as áreas da sua vida. Eu cheguei a comentar na mensagem que se houve caso de infidelidade no seu casamento, a primeira pessoa que precisa saber disso é o seu cônjuge. Por mais que já tenha passado, por mais que tenha sido há muito tempo atrás, eu quero te encorajar a se abrir, a confessar o seu pecado, porque a mentira, ela é como um caso de obesidade mórbida. Chega um ponto que a pessoa que sofre com obesidade mórbida, ela fica imóvel. Ela não consegue mais se mover, porque é muito peso em cima das articulações. E aí, na cama, acamado, imóvel, ela precisa que alguém o alimente para que ele não morra de fome. Olha que paradoxo interessante. E a mesma coisa é com a mentira. A mentira, ela vai ganhando peso, chega num ponto que você fica paralisado. Então é melhor que você resolva isso cedo. Eu gosto da seguinte frase: diga a verdade hoje, para que você não precise lembrar o que você disse amanhã. Diga a verdade hoje, para que você não precise lembrar o que você disse amanhã. Se o seu casamento for movido à base da verdade o tempo todo, doa quem doer. Óbvio que eu não estou falando sobre ela te perguntar se ela está bonita no vestido e você falar que não. Você não precisa disso. Isso aí é ser sábio. Mas não pode haver segredos entre vocês. Financeiramente, emocionalmente, no relacionamento de vocês, na intimidade de vocês. Transparência é extremamente importante. E a transparência traz confiança. Está aí outro C interessante. A transparência traz confiança. Quanto mais transparente você for, mais confiante ela será em você ou ele será em você. E vem aqui uma outra sugestão de resolução de problemas dentro do casamento. Quanto mais para dentro de você olhar, mais isolado você vai se sentir. No casamento, o casamento é formado por duas pessoas de propósito. É para que você divida o seu peso. Quanto mais para dentro você olhar, mais isolado você vai se sentir. Então é importante que você compartilhe com transparência tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que você está pensando, aquilo que você está passando. É importante que você compartilhe. E por último, a última letra do nosso acrônimo da seita é o A, e obviamente amor, tudo precisa ser feito em amor. Esse é o mandamento de Jesus, essa é a base do cristianismo, essa é a base da nossa fé. Jesus disse: um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros. É assim que as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. No casamento de vocês precisa haver amor. Óbvio que o amor é imprescindível. Tudo precisa ser baseado no amor. Mas a gente também precisa lembrar que o A serve de atitude. A gente precisa ter uma atitude de casados. Eu me deparo com muitos casais que a grande frustração deles é a falta de responsabilidade, de assumir a responsabilidade de um adulto. Então tem muitos casais, por exemplo, que eles se portam como crianças. Casais que ainda dependem de muita ajuda externa, às vezes dos pais. O que é bom, se você tem os seus pais perto de você, cara, fantástico. Se você tiver filhos, melhor ainda para te ajudar. Mas chega uma hora que você precisa estabelecer a independência da sua casa. Isso é amadurecer, isso é ser adulto, isso é um casamento saudável. O A serve de atitude e serve também de atenção. Eu compartilhei aqui durante a mensagem que a mulher ela tem um balde, assim como as crianças. A mulher tem um balde. E todo dia quando ela acorda, esse balde acorda vazio, é o balde da atenção. Você precisa encher esse balde todo dia. Todo dia você enche esse balde. As crianças, um conteúdo bônus aqui, a criança tem 2 baldes, o da atenção e da autoridade. Vou falar sobre isso na mensagem sobre criação de filhos, de família. Mas por hoje eu vou ficar só no balde da atenção. Se você encher o balde da atenção da sua esposa todo dia, você nunca vai ter problema. Se você tiver paciência para sentar, você homem, para sentar, ouvir a sua esposa, sentar na mesa, sentar com ela para ensinar a Bíblia para ela de manhã, sentar com ela na hora da janta, compartilhar as dores dela, porque de repente ela ficou em casa durante o dia inteiro cuidando das crianças, e aí quando você chega, tudo que ela quer é conversar com um adulto, porque o dia inteiro ela está vendo desenho de criança. Eu tenho uma filha de 2 anos, faz 2 anos hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo.
E as músicas que ela escuta nos desenhinhos que ela assiste ficam na minha cabeça o tempo todo. Né? Às vezes eu estou andando de carro, estou andando pela rua e estou como ela, né? Por quê? Porque a gente fica com esse troço impregnado na cabeça. Você imagina a esposa que fica em casa com as crianças o dia inteiro, ouvindo bita para lá, galinha pintadinha para cá. Quando o marido chega em casa, ela só quer conversar. E aí, as 50 mil palavras que ela não falou o dia inteiro, porque ela só fica repetindo as palavrinhas do bebê, ela vai descarregar em você. Então, você tem que voltar para casa preparado. E aí, a minha última dica para os maridos. Infelizmente, a gente está acostumado a entregar para as pessoas que a gente mais ama o nosso pior. A gente entrega para quem a gente mais ama o nosso pior. E a gente entrega para quem a gente menos se importa o nosso melhor. Essa é a relação de trabalho e casamento. A gente tem uma preocupação muito grande em acordar bem, tomar um bom café para poder ficar alerta, para poder trabalhar, porque você precisa receber. Isso é uma idolatria ao dinheiro. Isso é uma idolatria à necessidade financeira. A maioria de nós não tem fé em Deus, não crê em Deus, que Deus provê para nós, não crê que a oportunidade que você tem de trabalhar foi te dada por Deus. E aí a gente tenta se esforçar ao máximo e a gente dá o máximo para o chefe. 8, 9, 10 horas de trabalho, 1 hora de translado para cá, outra 1 hora de translado para lá. Quando você vai perceber, cara, você acorda 5 da manhã correndo, sai da cama na correria, toma um café muito rápido, não vê os seus filhos acordados. É aquele pai que acompanha o crescimento do filho só na horizontal, que você sai de casa, ele está dormindo, você volta, ele já está dormindo. E aí você sai de manhã, não dá atenção para os filhos, mal dá atenção para a esposa, vai trabalhar. No trabalho você dá o seu melhor, o que é bom. Esse é o comportamento cristão. Quando dá 6 horas, 7 horas, você sai do trabalho, ainda tem um tempo para os amigos, de repente ali na porta do trabalho, dependendo de onde você trabalha, de repente por onde você passar, para tomar um suco, para tomar uma cervejinha, se você gosta de uma cervejinha, e aí você vai embora para casa. Quando você chega em casa é 8 horas, 8h30, 9 horas, sua esposa está cansada, as crianças estão indo dormir, e aí na hora que ela quer conversar contigo, você já está um bagaço. Você não tem mais paciência, não tem tempo, não tem energia. Ela quer ver um Netflix contigo e você não aguenta, você dorme no sofá. Às vezes ela quer até uma intimidade sexual e, cara, você já dormiu. Sabe que essa relação de a gente entrega o melhor para quem a gente menos ama ou menos se importa no nosso trabalho e a gente entrega o pior para quem a gente mais ama. Essa relação, uma hora estoura. E aí quando estoura, você vai perceber que você não consegue casar com o trabalho. Na vida conjugal, alguém vai ser traído. Quanto mais responsabilidades você vai acumulando enquanto adulto, trabalho. No meu caso, por exemplo, a minha esposa trabalha, eu trabalho, a gente gerencia alguns investimentos, enfim, são várias atividades. É criação de filhos, é escola dos filhos, é igreja, são várias atividades. E quanto mais maduro você vai ficando, mais você percebe que a habilidade de dizer não é uma habilidade que você precisa desenvolver. Isso é foco, né? Dizer não para as boas oportunidades, para poder dizer sim para as melhores oportunidades. Vai chegar uma hora que você vai ter que colocar na balança 2 medidas que não se medem na mesma balança. Você vai ter que comparar tempo de trabalho e dinheiro com tempo com seus filhos e sua esposa. Óbvio que o tempo com filhos e esposas é muito mais valioso, mas você também não consegue passar todo o tempo do mundo com seus filhos e esposas sem trabalho e sem dinheiro. E essa balança não tem a capacidade de medir os dois do mesmo jeito, porque a família é muito mais pesada. Mas você vai ter que encontrar esse equilíbrio. Então, talvez alguns de nós precisemos trabalhar menos e ganhar menos para poder ter tempo com as pessoas que mais importam. Porque no final da nossa vida, eu já falei isso aqui, o principal arrependimento das pessoas no final da vida é não ter passado mais tempo com as pessoas que eles amavam. Não é dinheiro, não é ter ganho mais, não é ter trabalhado mais, é não ter passado mais tempo com as pessoas que eles mais amavam. Então, pensa nisso, entrega o seu melhor para quem você mais ama. E aí, cara, você faz o melhor no trabalho, nas suas atividades, o melhor que você puder. Mas o seu melhor, o seu prime, precisa ser entregue para a sua família. O seu primordial, o mais importante, a sua energia mais forte, precisa ser entregue para a sua família. Para a sua esposa, principalmente, e para os seus filhos, porque é importante que eles vejam isso, tá bom? Bom, hoje a gente falou sobre livros, né? Recapitulando, Bíblia é importante, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, e Você e Eu para Sempre, do Francis Chan. Falamos da fórmula da seita. Se você quiser um casamento bem-sucedido, você precisa entrar para a seita do casamento bem-sucedido. Comunicação, clareza,
O C, né, de comunicação, clareza, certeza, companheirismo, constância. O E de expectativa, de experiências, de excitação. O I de intenção, de interpretação daquilo que a gente fala. O T de transparência, não pode faltar. E o A de amor, atitude e principalmente atenção. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você. A minha recomendação é que você assista isso várias vezes, porque vou falar uma expressão aqui que é até chata, mas eu vou usar ela. Eu estou te dando de graça aquilo que me custou muito caro. Foram muitos livros, muitas consultas, muitas consultorias, muitos cafés com pessoas mais experientes. Eu adoro fazer isso. Senta num café e pergunta como é que você cria seus filhos, como é que você gerenciou seu casamento. E você está recebendo aqui, em 20 minutos, meia hora, um conteúdo muito denso. Então eu te recomendo que você assista várias vezes, assiste com a sua esposa, identifica os problemas que existem no seu casamento hoje, porque todo mundo tem, e usa isso para melhorar o seu casamento, para que o seu casamento entre para a seita do casamento saudável, do casamento cristocêntrico, que é mais importante, tá bom? Deus te abençoe. Se você estiver nos acompanhando online, né, não esqueça de clicar nas nossas mídias, curtir as mídias, no Spotify, no podcast, no YouTube, em tudo quanto é lugar a gente está por aí, chamado de Capela Church. E no domingo, 7 horas da noite, o nosso culto sai aqui online, aqui no YouTube, você não pode perder. Chama todo mundo, junta seu grupo aí na sua casa para poder participar. Certamente vai ser uma mensagem muito boa, porque nós vamos falar sobre os casais. Eu estou empolgado para isso. Eu sei que a gente não consegue se ver ao vivo, porque enquanto você está assistindo aí, a gente está aqui no culto, mas saiba que o nosso coração está aí contigo também, e nós estamos sempre acompanhando os comentários, quem está participando. Se você está longe da gente aqui, a gente quer te fazer se sentir em casa, como se você estivesse aqui, tá bom? Entre em contato, manda uma mensagem, vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada. No mais, tenha uma ótima semana, um bom fim de semana, espero que você goste de tudo isso. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.